Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também trouxe seus números referentes ao dia 30 de setembro, terceiro trimestre desse ano de 2024. Estamos aqui atualizando as suas informações. Vamos buscar mais uma empresa do setor educacional. Estamos falando aqui da Cogna SA, a Cogna SA, que já foi retratada no canal. Estamos atualizando as informações sempre com base nas solicitações aqui dos nossos inscritos, a quem eu agradeço imensamente a participação. A começar pelo meu amigo Brito. Ô Brito, que honra rever você mais uma vez aqui no canal. O Brito que está conosco aí praticamente desde o começo do canal. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também Alexandre Bersanetti. Ô Alexandre, que bom ter você conosco. Seja sempre bem-vindo, Alexandre. Está aí, estamos atendendo a sua solicitação. Muito obrigado por estar junto conosco também, Alexandre. E também o Rodrigo de Campos Queiroz. Ô Rodrigo, uma honra contar com a sua presença também. Muito obrigado por estar junto conosco nessa caminhada aqui. E caso também vocês queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Decrofi, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E quando se fala de repartir conhecimentos, justamente o setor educacional é o caminho, né, do desenvolvimento de uma sociedade, e sempre é através do desenvolvimento desse conhecimento que nós vamos aprimorando as nossas técnicas, inclusive na questão de análise de balanços para investimentos. Você também pode aprender conosco lá no nosso curso na plataforma Hotmart, onde estarei esperando vocês. Curso onde vamos ensinar desde a busca da captura das informações, da onde que nós buscamos as informações das empresas, como que nós interpretamos esses números, como que nós identificamos como que vem sendo o desempenho de uma empresa. E tudo isso você aprende de uma forma muito rápida, simples e didática, junto conosco lá na plataforma Hotmart. No vídeo aqui na descrição tem o link de acesso tanto ao curso de análise de balanço, como também ao curso de Valuation. E os cursos são acompanhados de apostila, planilhas e naturalmente que estaremos aqui à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas e aprofundamento de algum tema que você ache conveniente, ache necessário, entre em contato conosco. O mais importante é você aprender a analisar balanços e escutar o que os números querem lhe contar. Então, não perca essa oportunidade. Isso tudo com custo muito baixinho, né? Então, não perca a oportunidade. Venha aprender a análise de balanço conosco lá na plataforma Hotmart. Bom, falando da Cogna, a Cogna que já retratamos aqui anteriormente, não nos custa nada recontar um pouquinho dessa história, porque é uma história maravilhosa, uma história fantástica. Voltando lá na década de 60, olha só, lá em 1966, nós já tínhamos ali o desenvolvimento ali dos chamados cursinhos pré-vestibulares, né? E aí um grupo de professores ali, o Evandro Neiva, o João Lucas Mazzoni, o Júlio Cabizuca, o Valfrido Mares Guia e também o Marcos Mares Guia, eles criam ali o seu cursinho, né? Cursinho preparatório para o vestibular. E aí daí na sequência, esse cursinho ali, que era o curso Pitágoras, aí na sequência ele se transforma também no Colégio Pitágoras, que foi o embrião desse grupo educacional, tá? Bom, vai como colégio e como cursinho até a década de 90. Chegando na década de 90, ali no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, aí passo também a atuar no ensino superior, criando a Faculdade Pitágoras. E aí a Faculdade Pitágoras vai ganhando espaço, também vai se desenvolvendo, chegando já no ano de 2007, faz o IPO, e ao fazer o IPO se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, e aí troca o nome e passa a ser Croton Educacional. Bom, em paralelo ali a essa história toda, também tinha um outro grupo educacional que começa lá em Presidente Prudente, depois daí desbrava o estado do Mato Grosso, que é o Complexo Educacional IUNE, da família Galindo. E aí um dos familiares ali, da família Galindo, que era o Rodrigo Galindo, na época, lá um menino de 13 anos de idade, já começou a trabalhar com os pais, e daí na sequência ele assume o comando da empresa, e com 29 anos de idade ele já era o comandante da empresa, e aí nesse crescimento todo do grupo IUNE, aí ele acaba fazendo uma combinação de negócios com o Croton Educacional, e aí a IUNE passa a fazer parte do Croton, e aí começa então todo o desenvolvimento também dessa nova empresa,
a Iune dentro da Kroton. E quem fica no comando? O Rodrigo Galindo. E o Rodrigo Galindo foi o responsável pelo desenvolvimento e pelo crescimento do grupo Kroton Educacional. Como que o Kroton cresce? Através de diversas aquisições, até porque havia feito a IPO, com a entrada de recursos, começa a fazer uma série de aquisições. E aí vai comprando diversas instituições de ensino superior pelo Brasil inteiro. Inclusive, uma das mais relevantes foi justamente a fusão que tiveram com o grupo Anhanguera. O grupo Anhanguera Educacional, que era também um dos maiores do Brasil, acabou se fundindo com o grupo Kroton Educacional. E aí, daí na sequência também passa a desenvolver outras tecnologias voltadas ao ensino, como, por exemplo, a aquisição da Somos. E a Somos, o que ela é? É uma plataforma de educação básica para ser repassada para outras entidades educacionais voltadas para a educação básica. E daí na sequência também adquire a Saber, aí depois daí na sequência a Vasta, e a Vasta o que é? É uma tecnologia voltada para escolas parceiras, enfim. E com tudo isso, o grupo Kroton Educacional cresceu, só que daí na sequência, em 2019, troca o nome e passa a ser denominada como Cogna. E aí a Cogna passa a ser como uma holding dessas diversas empresas voltadas justamente ao ensino superior e também, na sequência, também ao ensino básico. E hoje é um dos grupos mais relevantes aqui quando você fala de educação. Tá, e naturalmente que quando a gente fala de educação, nós temos que entender que o Brasil ainda é um país que tem muito, mas muito a se desenvolver através da educação, tanto na educação da qualificação da mão de obra necessária para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, quando nós falamos aqui de crescimento econômico, o crescimento econômico só se dá se nós tivermos mão de obra, e essa mão de obra tem que ser qualificada, tem que ser bem preparada, a razão pela qual a educação é a saída de um país, né? E acreditando justamente nessa educação é que o Grupo Cogna vem crescendo. Bom, mas para podermos entender hoje como que está o Grupo Cogna, estamos trazendo aqui para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e agora o balanço do dia 30 de setembro de 2024. E em paralelo, também na sequência, vamos mostrar como que está sendo esse ano de 2024 para o Grupo Cogna. Então, para conhecer a empresa, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Cogna SA, trazendo para vocês aqui toda uma base histórica desde o ano de 2020 até agora 2024, para entender tudo que vem acontecendo com a empresa, mas o que está acontecendo com a Cogna. Então vamos ver dentro da empresa, dentro desse painel de controle aqui, tudo o que está acontecendo com a empresa. Lá no ano de 2020, a Cogna era uma empresa de 30 bilhões de reais, 30 bilhões 783 milhões de reais, o patrimônio total, tudo aquilo que fazia parte dos bens e direitos dentro do patrimônio da empresa. Uma grande parte desse valor, 15 bilhões de reais, são os ágios nas diversas aquisições que a Cogna veio fazendo ao longo dos últimos exercícios. Quando olhamos aqui esse imobilizado, aqui nós estamos vendo que a estrutura física, os móveis, utensílios, as instalações, enfim, todos os equipamentos necessários para o desenvolvimento da atividade. Então, tudo isso aqui é considerado como um capital fixo da empresa. E o que movimenta a empresa é essa parte de cima, ativo circulante, que é o capital de giro. E nesse ano de 2020, o capital de giro totalizava 9 bilhões 272 milhões de reais, o equivalente a 30,1% de todo o patrimônio da empresa. Nesse ano, a Cogna tinha em caixa 4 bilhões 181 milhões de reais. 1 bilhão 876 milhões em contas a receber e os estoques aqui de 366 milhões, estoques esses, a maior parte deles de uso e consumo e naturalmente daquilo que é revendido para outras entidades educacionais. E dentro dos outros créditos aqui, são ativos destinados à venda nesse ano de 2020, que representa o valor maior, e aí temos também impostos a recuperar e outros valores a receber que não sejam dos alunos. Já no ano de 2021, a Cogna encolhe um pouquinho para 28 bilhões 512 com a diminuição do capital de giro. Até porque, devido à venda dos bens destinados à venda, de ativos destinados à venda, então aí o que ocorre? Diminui aqui o capital de giro para 6 bilhões 967 milhões, o caixa permanece lá nos 4 bilhões de reais e 2 bilhões e 25 em contas a receber.
Já no ano de 2022, a empresa encolhe mais um pouquinho, 26 bilhões 396 milhões, e o capital de giro diminui para 5 bilhões e 59 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa praticamente cai aqui pela metade, para 2 bilhões 128, um pouco mais da metade, e o contas a receber permanece lá no 2 bilhões e 11. Já em 2023, mais uma diminuição na empresa, 25 bilhões 135. E aí nós temos o quê? O capital de giro caindo para 4 bilhões 984, diminuindo o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 791, porém aumentando um pouquinho o contas receber, que agora fecha em 2 bilhões 266. Já chegando agora em setembro de 2024, a empresa um pouquinho menor, 23 bilhões e 800. E o capital de giro cai para 4 bilhões e 200, o volume de dinheiro em caixa cai para 1 bilhão 126 e o contas receber com 2 bilhões e 44. Então, lá desde 2020, quando foi o ano da pandemia, a empresa ela vem reduzindo, né, vem diminuindo o seu tamanho. Tanto que o capital de giro ele vem com 9.200, cai para 6.900, para 5 bilhões, para 4.900, para 4.200, o volume de dinheiro em caixa de 4 bilhões e 181 lá em 2020, vai caindo até chegar agora a 1 bilhão 126 milhões no ano de 2024, tá? Bom, quando nós olhamos essa diminuição de capital de giro, principalmente da empresa, nós temos que olhar também a parte de passivo, o que aconteceu com o passivo. As dívidas de curto prazo, que são contabilizadas aqui no passivo circulante, 5 bilhões e 200, as dívidas de longo prazo, 11 bilhões e 200, totalizando aqui uma dívida de 16 bilhões 498, equivalente a 53,6% de todo o patrimônio da empresa. No ano seguinte, a dívida cai para 14 bilhões e 700 com 51,7%. No outro ano, em 2022, a dívida cai para 13 bilhões e 100 com 49,8% o peso da dívida em relação ao patrimônio total. Dívida essa que cai para 12 bilhões 429, mantendo os 49% aqui no ano de 2023. E agora, esse ano, em setembro, a dívida cai para 11 bilhões 241, com 47,1%. Portanto, essa diminuição que vimos há pouco aqui do capital de giro e do volume de dinheiro em caixa, ela também é acompanhada por uma diminuição do endividamento. Tanto é que o endividamento sai de 16.498 para 11 bilhões 241. Então, a empresa diminui o seu tamanho, mas em compensação também diminui as suas dívidas. Já a geração de resultados, ela é vista aqui, ó, pela DRE, Demonstração de Resultados do Exercício, onde o faturamento lá em 2020 sai com 5 bilhões e 200. Tá? E nesse ano a empresa acaba registrando aqui um prejuízo absurdo aqui de 5 bilhões e 805, isso em função do quê? Justamente do aumento aqui da despesa operacional, que foi 6 bilhões e 500 lá em 2020, e também pelo registro do chamado prejuízo nas operações descontinuadas. O que é essa operação descontinuada? É quando a empresa descontinua uma operação, quer dizer, ela vende uma parte da sua operação. E aí, nessa venda dessa parte da operação, ela pode ter um resultado positivo ou negativo, e no caso da empresa, foi um resultado negativo de 2 bilhões e 100, fechando com prejuízo total de 5 bilhões e 800 em 2020. Já no ano de 2021, quando nós passamos ali aquele impacto mais forte da pandemia, o faturamento da empresa, quer dizer, aqui ainda estávamos na pandemia em 2021, o faturamento cai para 4 bilhões e 700, e aí o prejuízo de 512 milhões. Em 2022, o faturamento sobe um pouquinho para 5 bilhões e 92, porém o prejuízo continua em 540 milhões de reais. No ano de 2023, o faturamento sobe para 5 bilhões e 800. Então, quer dizer, a empresa começa a recuperar o fluxo da quantidade de alunos, né, gerando a receita para a empresa. Porém, continua com prejuízo, 467 milhões. E agora, em setembro de 2024, acumula até setembro 4 bilhões e 230, o que nos dá uma projeção aqui de um faturamento em torno de 5 bilhões e meio para 2024, porém, até setembro continua com prejuízo bem menor, 74 milhões de reais, o que se projetado para 12 meses seria algo em torno de 100 milhões de reais. Então a empresa diminui o prejuízo, mas continua ainda trabalhando no vermelho. Destaca-se aqui que a operação, quando a gente olha aqui esse resultado operacional, a operação ela dá lucro. Tanto é que vem com lucro de 303, 732, 587 milhões, a operação dá lucro. É o chamado EBIT aqui, o resultado da operação.
Porém, a empresa, como ainda mantém um volume alto de endividamento, a despesa financeira acaba comendo, né, esse resultado positivo da empresa, fazendo com que a empresa feche no prejuízo de 74 milhões. Mas se pegarmos aqui só 2024, peço licença para vocês, para girar aqui um pouquinho essas telas, até chegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o primeiro TRI de 2024, a empresa tem um faturamento de 1 bilhão e 500, no segundo TRI 430, no terceiro TRI 280, totalizando o 4 bilhões e 230 de faturamento até o presente momento. No primeiro TRI, um prejuízo de 3 milhões e 600, no segundo TRI 23 milhões e 600, no terceiro TRI 46 milhões, o que leva a esse prejuízo de 74 milhões. Então, por aqui você vê como é que está sendo o ano de 2024 para a Cogna. Bom, agora sim, voltando aqui à nossa tela, vamos trazer esses números aqui para vocês verem e conhecerem, né, como que está a situação financeira da empresa. A liquidez geral é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que ela vai nos mostrar quanto que a empresa tem para fazer frente ao seu endividamento. E o número sai com 0,69, 0,59, cai para 0,54, cai para 0,51 e cai para 0,47. Isso quer dizer que, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 47 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas quando nós olhamos apenas o dia a dia da empresa, aí utilizamos aqui a liquidez corrente, que sai com 1,76, cai para 1,70, para 1,24 e começa uma recuperação, 1,36 e agora em setembro com 1,61. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Cogna dispõe de R$1,61. No dia a dia, a empresa não tem problema financeiro, trabalha com folga financeira. Porém, ao olharmos o longo prazo, no longo prazo a empresa vai ter que correr atrás de recursos, manter o giro da atividade para poder fazer frente ao seu endividamento. O endividamento esse que é visto aqui, ó, por esses números aqui. A dívida sai com 53,6% lá em 2020, cai para 51,70%, cai para 49,84%, 49,4% e agora 47,10%. Então, a dívida ela vem aqui no processo de queda, tanto que fecha 2024 com 47,10%. Já os indicadores de rentabilidade, margem líquida, o que é margem líquida? É quanto sobra de tudo aquilo que a empresa vende. Então, no ano já de 2020, aqui, a atividade total, com imposto, com tudo, teve uma margem negativa de 68,8%, ampliada pelo prejuízo nas operações descontinuadas, fechando com 110% de margem negativa. Essa margem, ela fecha em 10,74% negativo em 2021, 10,62% negativo em 2022, 8,04% em 2023 e esse ano até setembro com 1,75%, projetando algo aí em torno de 2,3% de margem negativa. Então vejo que a empresa vem diminuindo a sua margem negativa, porém ainda continua. E a rentabilidade do ativo, consequentemente, também todos os indicadores negativos, 18,8, 1,8, 2,05, 1,86 e 0,31 negativo até setembro. E, consequentemente, o ganho dos acionistas não há ganho, porque com prejuízo, os acionistas lá em 2020 perderam 40%, em 2021 3,73%, em 2022 4,09%, em 2023 3,68% e esse ano até setembro estão perdendo 0,59%, projetando algo aí em torno de 0,80% de perda para os acionistas. E destaca-se então que continua tendo perda, porém as perdas vêm diminuindo. Bom, nesse quadro que eu trago para vocês aqui, eu trago alguns indicadores relacionados às ações, onde uma ação da Cogna vale R$ 6,19 patrimonialmente. Se pegarmos o patrimônio, distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 6,19. Para você comprar uma ação, você vai pagar um valor bem menor, R$ 1,32. Então vejam que a ação ela é vendida mas muito abaixo daquilo que ela vale patrimonialmente. Tanto é que o PVP, preço por valor patrimonial, fecha em 0,21. Isso quer dizer que algo que vale 1 é vendido por 21 centavos, um deságio de 79% na venda das ações da Cogna. Lucro por ação não existe, né? O prejuízo por ação está ali entre parênteses de 24 centavos de prejuízo por ação. E, consequentemente, a rentabilidade da ação também está entre parênteses, que é negativa, 18,18%.
Com todos os prejuízos, não há como se falar em dividendos por ação. Então, não existe dividendo, não existe yield e também, consequentemente, não existe payout, que é justamente o percentual do lucro que é distribuído. E, consequentemente, também não temos PIL. PIL também não há como se calcular. O que é o PIL? Tempo de retorno com base no lucro. Para ter retorno, tem que ter lucro. Se não há lucro, não há retorno e, consequentemente, não há como medir tempo de retorno. Free float, 82,85% das ações do grupo Cogna circulam livremente no mercado fora da mão dos controladores. E quando nós falamos de controladores, hoje quem é o grande controlador da Cogna? É justamente o fundo de investimentos, o Alasca que hoje detém a maior parte das ações. E o restante aí está sendo negociado livremente no mercado. E claro que temos aqui ainda familiares dos fundadores que ainda fazem parte da sociedade, porém não mais como controladores. E o tag along de 100%, quer dizer, se a Cogna for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for oferecido aos majoritários. E nesse gráfico aqui temos também, olha só o comportamento de valorizações da Cogna. Quando ele sai lá em 2019 praticamente a R$10, sobe ali a R$11,80, ainda no ano de 2019, começo de 2020, quando veio a pandemia, a ação despencou. Aí ela ficou trafegando ali na faixa de R$4,50, R$4,60. Passa o efeito inicial da pandemia, a ação sobe, bate ali nos R$9, não se sustenta, e aí começa todo o processo de queda e você vai vendo que à medida que o gráfico vai andando, o valor das ações vai caindo, chegando ali em 2022, já no patamar ali na faixa de R$3,50 aproximadamente, fica praticamente estável durante 2022, em 2023 ameaça ali uma subidinha ali até R$4, não se sustenta e entra 2024, aí ela vai caindo até chegar a R$1,32 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Cogna Educação S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, o Grupo Cogna S.A., o Grupo Cogna S.A., que é uma holding, né, que envolve diversas empresas ligadas à educação. Então está aí conhecida desde a sua origem, por tudo aquilo que veio passando, né, de uma forma bem resumida aqui para você entender. Por quê? Porque a história é que compõe os números, né? Então, quando aqui até me questionam, mas pô, é um canal de análise de balanço e fica contando história da empresa. Acontece que para entender os números nós temos que conhecer a história. Inclusive, quando você fala de análise de balanços, os passos para você desenvolver um processo de análise de balanço, ele começa, o primeiro passo, a empresa e seu mercado. Você tem que conhecer um pouquinho da empresa, tem que conhecer um pouquinho do seu mercado, porque conhecendo a empresa, conhecendo o mercado, você entende os números, razão pela qual a gente sempre faz questão de contar um pouco da história para você poder entender os números. E a análise de balanços é essa ferramenta maravilhosa que você conhece aqui através do canal Silas Veiga e de outras fontes também, que é justamente um grande painel de controle. Através dos números, é como se você entrasse na cabine de um avião, né, e tivesse ali sem nada no painel. E aí você vai levantar voo. E aí quando você vai levantar voo, você faz um voo cego. Por quê? Você não tem indicação nenhuma. E dentro de uma empresa, a análise de balanço, ela é esse painel de controle, onde nós vamos ver diversos indicadores e através dos indicadores a gente sabe para onde que a empresa está indo, o que está acontecendo com a empresa através dos números que aparecem nesse grande painel de controle chamado análise de balanço. Então nós procuramos aqui, através da análise de balanço, mostrar para vocês o que vem acontecendo com as empresas. E ao saber e conhecer o que vem acontecendo com as empresas, você vai poder determinar quais as melhores opções de investimentos através do comportamento que cada empresa apresenta. E conhecendo todas essas informações, você faz escolhas mais seguras, escolhas mais conscientes, reduz riscos e amplia possibilidades de retorno. E ao ampliar essas possibilidades de retorno, você vai poder comprar ações de empresas, sempre buscando empresas que tragam retorno para você e esse retorno irá aumentar o seu patrimônio. E ao aumentar o seu patrimônio, lá na frente você poderá ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.